paz, meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nessa oportunidade iremos tratar sobre o seguinte tema: Davi derrubou a Golias? Isto mesmo. Será se Davi realmente derrubou a Golias? Está curioso? Leia em primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17 e versículo 49. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 49, que nos diz: tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. A história nós já conhecemos. De um lado tinha Davi, de um outro lado Golias. A diferença física entre eles era gritante. Havia uma grande disparidade entre um gigante de quase 3 metros e de um pequeno homem, Davi, que era um pastor de ovelhas. A profissão não era tão bem vista na sua época. Mas o que acontece é que, além da diferença física, havia uma diferença quanto às armas que cada um possuíam. Davi tinha apenas uma pedra, assim o texto nos revela. E Golias tinha espadas, ele tinha couraça, estava armado dos pés à cabeça. A grande questão é que, em um dado momento, depois que Golias tinha desafiado o rei de Israel, e quem desafia o rei de Israel, no caso na época era Saul, desafia também o Deus de Israel. E Deus usa Davi para dar vitória ao seu povo. E a questão é que o texto fala como foi essa vitória, onde Davi arremessou a pedra e atingiu o filisteu na testa. Mas a grande questão, foi Davi que derrubou a Golias? A última parte do texto vai nos falar a respeito disso. E ele, quem? Golias, caiu, dando com o rosto no chão. Percebeu? Golias, quando a pedra que Davi jogou atravessou a sua fronte, ele caiu de frente. Ele não caiu de costa. O certo é que depois de a pedra ter atravessado o seu crânio, ele teria que cair de costa. Por quê que ele não caiu de costa? Por que que ele caiu de frente? A resposta é simples. Porque quem derrubou a Golias não foi Davi, foi o próprio Deus. Porque Golias afrontou o Deus de Israel ao afrontar Israel. E Deus levanta um pastor de ovelhas com uma arma bem simples, de uma complexidade física em relação a Golias bem irrisória, podemos dizer. Ele era tão pequeno em relação a Golias. Mas Deus usou uma pedra para dar vitória ao seu povo. Por isso que nós precisamos entender. Quem dá vitória a nós não é a nossa oração. Não é o nosso conhecimento. Quem dá vitória a nós é o próprio Deus. Então, quem derrubou Golias foi o próprio Deus. Davi foi apenas um instrumento. E diante disso temos uma grande lição para as nossas vidas, que quem nos faz vencer os gigantes dessa vida que nós temos, as tribulações, as dificuldades, é o próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos, somos usados por Deus a orar e ter fé que Ele vai dar a vitória. Somos usados por Deus quando decidimos confiar nele, e somos usados por Deus quando decidimos fazer a nossa parte, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. Mas quem dá a vitória é Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, hoje e sempre.